Olá, amantes do desconhecido. Hoje trago a vocês um relato diferente de tudo que já recebemos. Esta história veio diretamente de uma cidade pequena no interior do Brasil, onde um homem decidiu seguir um caminho sem volta e pagou o preço. Preparem-se, porque este é o tipo de história que não se esquece, uma que mexe com as profundezas da alma. Meu nome é Renato, e isso aconteceu há pouco mais de um ano. Nunca fui uma pessoa supersticiosa ou até mesmo religiosa. Eu era apenas um homem comum, vivendo em uma cidadezinha chamada Três Corações, em Minas Gerais, tentando lidar com as dificuldades da vida. Mas às vezes, as escolhas que fazemos em momentos de desespero têm consequências muito além do que imaginamos. Eu trabalhava como marceneiro. Sempre foi uma vida modesta, mas digna, até que tudo começou a desmoronar. Primeiro perdi um contrato importante. Depois o cliente me processou por um trabalho que, segundo ele, foi mal feito. Em pouco tempo, minha oficina estava à beira da falência. E por fim, minha esposa me deixou. Ela levou tudo. Os móveis, o pouco dinheiro que tínhamos no banco, até o cachorro. Eu fiquei sozinho, sem rumo. Foi numa dessas noites que tudo começou. Eu estava em casa, sozinho, bebendo para esquecer a miséria da minha vida, quando ouvi batidas na porta. Era tarde, e ninguém na cidade batia na porta dos outros àquela hora. Quando abri, vi um homem que eu nunca tinha visto antes. Ele usava um terno preto impecável e tinha uma presença incômoda. Algo nos seus olhos me fez arrepiar da cabeça aos pés. Ele entrou sem ser convidado. Sentou-se na minha mesa como se fosse o dono da casa e começou a falar sobre minha vida. Ele sabia de tudo: minha falência, o abandono da minha esposa, minha solidão. Eu não conseguia entender como ele sabia tanto, mas algo na sua voz me mantinha paralisado. Então ele fez a proposta. Posso resolver todos os seus problemas, Renato. Basta uma assinatura. Nada de papéis, nada de advogados. Apenas um acordo simples entre você e eu. E o resto da sua vida será de sucesso. Eu ri. Pensei que fosse uma piada, um golpe de algum tipo. Mas ele não parecia estar brincando. Quando perguntei o que ele queria em troca, ele foi direto. Sua alma, Renato. Não agora, mas em um futuro que não posso revelar. Você terá tudo o que sempre sonhou. Mas quando eu voltar, você deve estar pronto para me seguir. Eu estava bêbado, desesperado e cansado. Tudo o que eu queria era sair daquele inferno que minha vida havia se tornado. Então, sem pensar, eu aceitei. Ele se levantou, apertou minha mão e no instante seguinte, ele desapareceu. Não houve fumaça, nem barulho. Ele simplesmente sumiu da minha casa, deixando para trás apenas o eco de suas palavras e o medo estampado em meu rosto. Nos dias que se seguiram, as coisas mudaram de forma inexplicável. Um novo contrato surgiu, grande, maior do que qualquer outro que eu já tinha feito. Dinheiro começou a fluir. Reabri minha oficina, contratei empregados e rapidamente me tornei o marceneiro mais procurado da região. Minha ex-esposa tentou voltar, mas eu a rejeitei. Agora eu era rico, poderoso, respeitado, mas no fundo, algo sempre parecia fora do lugar. Foi quando as visões começaram. No início eram apenas pesadelos. Eu sonhava com ele, o homem de terno, sempre observando de longe. Depois comecei a vê-lo durante o dia, nas sombras, nos reflexos dos espelhos. Ele nunca falava, apenas sorria, como se estivesse me lembrando de algo. Com o tempo, aquilo começou a me consumir. Eu sabia que, cedo ou tarde, ele viria cobrar o que era seu.
Eu tentei ignorar. Me joguei no trabalho, nos luxos, nas festas, mas nada parecia me preencher. Até que uma noite, em meio a uma festa, uma velha que eu nunca tinha visto antes se aproximou de mim. Ela me olhou nos olhos e disse: "Ele está vindo. Não há como fugir." Eu soube naquele momento que o tempo estava se esgotando. Eu fugi. Deixei tudo para trás, minha fortuna, minha casa, e voltei para a casa onde tudo começou, no meio do nada. Achei que ali, naquele lugar isolado, ele não me encontraria. Mas, claro, eu estava errado. Na noite em que cheguei, as luzes falharam. O vento parou, e ele apareceu na porta exatamente como da primeira vez. Mas dessa vez, eu sabia o que ele queria. "Está pronto para partir, Renato?" Ele perguntou com aquela voz suave. Meu coração estava acelerado e eu mal conseguia respirar. Mas, antes que eu pudesse responder, ele fez algo inesperado. Ele não me levou. Em vez disso, ele me mostrou o que viria depois. Uma escuridão tão profunda e sufocante que eu mal podia acreditar que era real. Eu vi o inferno. Ele então me fez a última proposta. "Você pode escapar disso, mas terá que trazer outra alma em troca." O pânico me tomou. Eu deveria condenar outra pessoa para escapar do meu próprio destino? Minha mente estava um turbilhão. E antes que eu pudesse responder, ele disse: "Pense bem. Você tem 3 dias. Ou volta comigo, ou me traz alguém." E então ele se foi, andando para a escuridão lá fora, deixando um eco que ressoava na minha mente. Os dias que se seguiram foram um tormento. Eu vagava pelas ruas da cidade, olhando para as pessoas ao meu redor de uma forma que nunca imaginei possível. Em cada rosto eu via uma possível vítima, alguém para tomar o meu lugar. Minha mente estava destruída, o peso da decisão me esmagava. Quanto mais eu lutava contra a ideia, mais ela me consumia. E a cada passo que eu dava, sentia a presença dele, nas sombras, me observando, esperando que eu cedesse. Enquanto caminhava, encontrei meu ex-colega de trabalho, Marco. Ele sempre fora competitivo, sempre quis me ver por baixo. Uma raiva crescente começou a tomar conta de mim. Se eu tivesse que levar alguém, por que não ele? Pensei. Mas, ao olhar para o rosto dele, percebi que eu não queria ser esse tipo de homem. E, ao mesmo tempo, meu instinto lutava contra essa ideia. No segundo dia, encontrei um homem que morava em um casebre afastado da cidade. Ele era um pária, um mendigo que todos evitavam. Enquanto eu o observava de longe, a tentação de usá-lo como minha saída crescia. Ele não fará falta, eu pensava, tentando justificar a decisão que sabia ser monstruosa. Mas, quanto mais me aproximava dele, mais o peso da minha alma parecia me afundar. Eu já não sabia quem eu era. No último dia, o relógio parecia correr contra mim. Eu sabia que, ao cair da noite, ele viria me buscar. O desespero tomou conta. Voltei à casa do mendigo, disposto a entregar sua alma para salvar a minha. Mas quando cheguei perto, algo aconteceu. O homem me olhou com olhos que não eram os de um mendigo. Seus olhos eram profundos e cheios de sabedoria, como se ele soubesse exatamente quem eu era e o que eu estava prestes a fazer. De repente ele falou: "Não é a primeira vez que alguém como você vem até mim. Eu conheço esse acordo." Fiquei paralisado. Como ele podia saber? Ele se levantou com uma calma que me desconcertou e continuou: "Você não precisa fazer isso. Existe outro caminho." Mas, antes que ele pudesse terminar, a presença do homem de terno se fez sentir. Ele apareceu nas sombras atrás de mim e sussurrou: "Sua escolha, Renato. Não há como escapar."
Eu sabia o que tinha que fazer. Havia uma escolha, mas não era a que o homem de terno queria que eu fizesse. Em um ato de desespero, decidi que não condenaria outra alma. Me virei para o homem de terno e disse: "Leve-me, eu pagarei o preço." Ele sorriu, aquele mesmo sorriso maligno que ele sempre carregava. "Então, que assim seja," ele disse. Mas, antes de me tocar, o mendigo falou uma última vez: "Há redenção na entrega. Talvez você encontre paz, afinal." Eu senti o frio tomar conta do meu corpo, como se minha alma estivesse sendo arrancada. Mas, no momento final, algo aconteceu. O mendigo tocou meu ombro e, de repente, a escuridão começou a retroceder. O homem de terno gritou, seu rosto se contorcendo em raiva e ódio. "Isso não deveria acontecer." Ele rugiu antes de desaparecer nas sombras. Eu caí no chão, exausto e confuso, mas vivo. À medida que a escuridão se dissipava, um frio intenso ainda percorria meu corpo. O mendigo se aproximou, seus olhos refletindo uma sabedoria antiga. Ele olhou para mim e, em um tom grave, disse: "O que te salvou não fui eu, mas o ato de sacrifício que você fez. Foi a sua escolha de proteger outra alma que desfez o feitiço das trevas. Mas não se engane, Renato. O mal nunca se afasta por completo. Ele sempre ficará à espreita, esperando uma nova oportunidade para se apossar de você novamente." Suas palavras reverberaram em minha mente como um aviso sombrio. Eu caí de joelhos, meu corpo exausto, mas minha alma ainda salva da danação eterna. Enquanto o sol começava a se erguer, banhando o mundo com sua luz tênue, uma sensação de alívio misturava-se a um frio profundo em meu interior. Caminhei lentamente, cada passo um lembrete da linha tênue que separa a luz da escuridão. Olhando em volta, percebi que o mundo continuava, indiferente ao horror que havia enfrentado. O que eu havia vivido não era apenas uma história de redenção. Era um aviso. Eu venci o diabo, mas a batalha não terminou, pensei. O mal não se extingue com um sacrifício. Ele se transforma, se adapta e espera. O medo sussurrava em minha mente, uma constante lembrança de que a escuridão nunca está longe, e enquanto as sombras se alongavam sob a luz do amanhecer, um arrepio percorreu minha espinha. Eu não poderia esquecer. Eu não poderia deixar a guarda baixa, pois aqueles que dançam com as trevas, mesmo por um instante, estão sempre a um passo de serem tragados novamente. Se você, amante do desconhecido, já se viu seduzido pelas sombras, lembre-se, elas esperam por uma oportunidade. Não se deixe enganar pelo que parece ser um caminho fácil. A escuridão é sedutora, mas seu preço é alto demais. Para mais histórias que exploram os limites entre a luz e as trevas, junte-se a nós no canal Véu da Meia-Noite. Mas lembre-se, o próximo relato pode ser o seu. Está preparado para enfrentar tudo que te causa mais pavor?